E nós vamos falar sobre o poder da presença de Deus. O poder da presença de Deus. E quando a gente começa a orar, né, quinzenalmente, porque uma semana sou eu, uma semana o pastor, e a gente é um dos grandes desafios, Senhor, né? O que a igreja precisa ouvir, o que cada pessoa, domingo que eu vou pregar, precisa ouvir. E o Senhor falou de uma maneira muito específica e profunda que eu deveria falar sobre o poder da presença de Deus, no sentido preventivo, tá bom? Pense assim, olha, eu estou trazendo isso para mim hoje, para que futuramente eu não venha a duvidar, a cair em pecado, a não crer, a entrar em desespero, de maneira preventiva. Escute para você, com o movimento da enxada, né? Com o movimento da enxada. Não com o movimento da pá. Essa aqui é para fulano, essa aqui é para... Ai, se o irmão estivesse aqui... Ah, se a irmã estivesse... Movimento da enxada, para você. Bom? Abra aí a sua Bíblia, no Salmo 140. Como eu disse, vai ser um salmo base, mas nós vamos ver vários textos bíblicos. Versículo 13 diz... Salmo 140, 13 diz... Com certeza... Os justos darão graças ao teu nome, e os homens e mulheres íntegros viverão na tua presença. Com certeza, o justo, a justa, dará graças ao teu nome, e os homens e as mulheres íntegros viverão na tua presença. E eu quero inicialmente fixar aqui o nosso olhar, eu quero que a gente possa refletir juntos sobre integridade. Está fora de moda. Integridade. Ser um homem íntegro, ser uma mulher íntegra. O que é ser uma pessoa íntegra? Uma pessoa íntegra é aquela que tem uma conduta correta, reta. Que as pessoas olham e dizem, olha, fulana é um homem correto. Né? No trabalho, dizem, olha, fulana é correta, uma postura reta. E muitos não são cristãos. Eu convivi no colégio batista com pessoas que não eram cristãs e que tinham uma postura reta, correta. A integridade é o alicerce sobre o qual edificamos o caráter de Cristo em nós. Aí vem para nós, cristãos. A integridade é o alicerce sobre o qual edificamos o caráter de Cristo em nós. Essa é a nossa busca diária, ter o caráter de Cristo. É fácil? Não. É a tarefa mais difícil que nós temos a ser parecidos com Jesus, né? Hoje a aula foi muito interessante, que falou sobre nós sermos discípulos. Ser discípulo é diferente de ser membro da PIB. Ser discípulo é diferente de ser cristão. Muitos são cristãos durante anos, né? Vem à igreja. E vem com certa frequência, na maioria dos cultos. Mas, no entanto, né, Israel? Lembro do depoimento do Israel aqui na EBD. Não tem um discípulo. 10 anos de conversão. Tem uma pessoa que você caminhou, ensinou, e hoje vê que está com o Senhor aqui ou em outra igreja, mas continua caminhando com o Senhor. Então, nós, como homens e mulheres, né, que devemos ser íntegros, uma característica vital no cristão, para que a gente possa ter o caráter de Cristo em nós. E esse caráter é ser parecido com Jesus. A única maneira de sermos guiados, governados, de enfrentarmos a guerra e de sobrevivermos nesse deserto que é o mundo, é termos a presença de Deus conosco. Quando a presença do Senhor está em nós e no meio de nós, o mal não vencerá. Mas sem a presença de Deus, você será frágil, reduzido a nada. Uma coisa é certa, sem o Senhor nós não somos nada.
Você pode ter a melhor estrutura financeira, conta bancária ali, com dinheirinho guardado. Você pode ter uma saúde maravilhosa, que hoje está cada vez mais difícil, saúde plena. Mas, se não tiver o Senhor, você é frágil. Você se reduz a nada. E como diz aqui no Salmo 140, né, que nós, os íntegros, se nós de fato estamos sendo íntegros, viveremos na presença de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Êxodo 33, 14. Eu acho esses 2 versículos assim extraordinários. Falaram de maneira muito profunda ao meu coração, que quando mostra que Moisés precisava da palavra, da presença de Deus. Êxodo 33, 14, 15 e 16. Aqui é um exemplo nítido de que Moisés necessitava da presença de Deus. Diz assim: respondeu o Senhor a Moisés: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, ele disse ao Senhor: se não fores conosco, não nos envie. Ou seja, não vamos, se o Senhor não for conosco. Como saberão que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da terra? Moisés disse: Senhor, eu preciso da tua presença. Era com o povo de Israel ali no deserto, né? A caminho da terra prometida. Ele diz: olha, se o Senhor não for conosco, eu não vou. E tem tanta gente caminhando sozinho, né? Decidindo sozinho. Moisés não, era um homem inteligente, íntegro. Ele disse: olha, se o Senhor não for conosco nessa caminhada pelo deserto, a gente nem quer ir. Porque ele sentia a necessidade da presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é poderosa. Ela é grandiosa. Uma outra pessoa que se distinguiu, né? Porque foi percebido que havia a presença de Deus na vida dele, foi Esdras. Esdras 7:6 diz assim: este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedeu tudo o que ele pediu, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. O rei, quando viu Esdras, ele percebeu que havia algo diferente. Ele tinha a presença de Deus. E ele foi muito, né, abençoado. O rei disse: olha, tudo que você pedir, eu lhe darei. E a palavra de Deus diz, é muito enfática, né? Quando ele diz assim: pois a mão do Senhor, o Deus, né, de Esdras, estava sobre ele. As pessoas, quando olham para você, para mim, para você, eles percebem a presença de Deus? Eu quero aqui que a gente possa imaginar juntos, né? Amo imaginar. Ai. O mundo seria tirado todos os cristãos verdadeiramente convertidos, né? Que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Ficaria todos os não cristãos que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. E ficaria só você. Para que toda essa multidão que não conhece a Jesus vivesse olhando você. E você seria o exemplo para toda essa multidão que ficaria. Ficaria só você. Pense só você. As pessoas perceberiam a presença de Deus em você? A salvação da humanidade dependeria de você, do seu testemunho, do que você vive, fala, veste. Seria como Esdras? As pessoas se converteriam se você fosse o Salvador
nessa historinha da minha imaginação. As pessoas se aproximariam da presença de Deus através de você? Fica aí, né? Um questionamento. Então, vamos ver aí 3 coisas que acontecem quando vivemos a presença de Deus, né? Não é na presença de Deus apenas, mas quando a gente experimenta estar na presença de Deus, no sentido de diariamente Ele está em nós e fazer coisas extraordinárias através de nós, apesar de nós. Quando eu digo apesar, irmãos, é porque Deus é misericordioso. Apesar de mim, Ele faz a obra através de mim. Ele é muito bondoso. Então, vamos ver aqui 3 coisas. A primeira, viver a presença de Deus nos dá confiança. Viver na presença de Deus nos dá confiança. Olha aqui, 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Deus não deu, irmão, espírito de covardia. Aqueles que vivem a presença de Deus são corajosos. O mundo não está fácil. Ninguém aqui, irmão, ninguém tem vivido dias fáceis. Todos nós temos vivido dias difíceis, né? Todos nós, cada um uma área. Ninguém aqui tem vivido dia fácil. Mas a palavra de Deus diz que a gente precisa ter coragem. E aqui o versículo diz que equilíbrio. Porque quando nós vivemos a presença de Deus, nós temos confiança, porque nós temos equilíbrio. Há uma demanda de cristãos que estão priorizando a vida afora, a área secular, a vida a gente só tem uma, a área secular e em detrimento da área espiritual. E aí quando vem as dificuldades, irmão, não aguenta. Porque aí vem a covardia que é gerada pelo medo. O medo é positivo, né? Deus colocou o medo em nós porque ele é importante para nós. Defesa humana, né? A gente precisa ter o medo para não fazer bobagens, né? Colocar em risco a nossa vida. No entanto, quando o medo, né, nos amedronta ao ponto de não confiarmos no Senhor, aí começam as grandes dificuldades na nossa vida. Aqui o texto de 2 Timóteo 1 diz que a gente precisa ter uma vida de equilíbrio. Equilíbrio. Deus em primeiro lugar, minha família em segundo, e as outras coisas, né, serão acrescentadas. Então, se eu quero realmente experimentar essa confiança em Deus, eu preciso realmente ter uma vida de coragem, de equilíbrio. Em Lamentações 3:19-21, é um texto muito conhecido e muito lido, né, por muitos. Fala de uma promessa que o Senhor tem para nós. Ele diz, lembro-me, Lamentações 3:19-21. Esse texto é lindo. Vai casar com você, pode levar para você. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Agora, a parte mais importante, ele diz, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ele diz, olha, aflito, chego até a delirar, né, as loucuras da vida, fico em amargura e pesar. Mas, no entanto, quando eu estou mediante isso, que eu confio no Senhor, eu lembro-me do que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Augusto Nicodemos,
uma pregação, ele falando sobre a questão, né, da ansiedade. E hoje está perigoso, né, porque tem gente usando a ansiedade, né, moeda de troca com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, está bem perigoso, né? Tenham cuidado, porque, mãe, eu estou numa crise ansiosa, pai, marido, eu não estou bem, né? E tem gente se escondendo atrás dessas questões da ansiedade, né? E é interessante que ele cita aquele texto, quer vencer, né? Ele diz, o que a Bíblia diz, tudo que for bom, tudo que for agradável, pense nisso, né? Tudo que for de Deus. Mas aí muitos passam horas vendo as redes sociais, né? E é interessante, eu já disse isso uma vez, irmãos, você vê a rede social é só coisa boa, né? O povo maquiado, com filtro. Aí quando você vê pessoalmente, enfim. E aí gera até ansiedade que a pessoa diz, rapaz, a pele de fulano é tão linda, né? Você vê, ela vive viajando, né? Às vezes em detrimento de um cartão estourado, de uma vida mentirosa, né? De um casamento que, né, textos de amor, com 15 dias se separam. E aí você fica vendo isso e começa a gerar uma vida sem confiança. E começa a ir por essas coisas que, em vez de lhe trazer alegria, tranquilidade, né, você vai focando. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, na parte final, que a gente chama parte C, Deus diz, né, Jesus diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Por isso, confie nele, confie em mim, né, em Jesus. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Em no Salmos 4, versículo 5, diz, ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Irmãos, quando você estiver mal, venha para a igreja. É muito perigoso. Hoje eu ouvi uma irmã, é uma jovem senhora que eu admiro muito, ela disse assim, na EBD, né? Eu sempre aprendo quando alguém diz algo, eu levo para mim, né? Vou para casa. Ela disse assim, olha, eu venho para a igreja mesmo sem vontade. Mesmo sem vontade. Eu aprendi que eu preciso vir mesmo sem vontade. Porque todas as vezes que eu vim sem vontade, Deus falou de uma maneira extraordinária para a minha vida. Eu disse, glória a Deus. Além do perigo que você não vem porque está mal, aí vira o hábito de todas as vezes que você estiver mal, você não vem. E aí você abre precedente, abre uma porta, né? Não é nem janela, abre uma porta para que o inimigo comece a trabalhar na sua vida e você deixe de confiar no agir de Deus. Irmão, só venha quando for uma doença assim que lhe impossibilite. A gente tem banheiro aqui, tá certo? Tem banheiro. Até essa dá para vir. Tem banheiro aqui. Pode vir. Porque aí, quando você estiver fraco, você vai lembrar de todas as vezes que você foi. Não permita que o inimigo da sua alma vá tomar conta, vá tomando conta da sua angústia, da sua tristeza, Pastora, mas a senhora não sabe o que eu estou vivendo. E você sabe o que eu estou vivendo? Ah, pastora, mas a senhora é pastora. Não, mas antes de ser pastora, eu sou ovelha, eu sou igual a vocês. Há um chamado diferente, mas eu tenho lutas cruéis, diárias. Eu sou igual a vocês, irmãos e irmãs. Pastora, mas a senhora tem a obrigação de ser madura, mas antes de ser pastora, eu buscava a maturidade. Eu digo algo importante. Se você diz, ai, mas são lutas, eu não aguento. Você vem para o culto de oração. Não chega aqui acabado. Nem que você chorando. Irmã, ore por mim. Estou péssimo. Estou péssima, irmã. Ore aqui por mim. Talvez você nem consiga chorar. Você tem vindo para o culto de ensino, porque a palavra de Deus, quando nós ouvimos, ela que nos fortalece. Você tem vindo? Aí, meu irmão, minha irmã, depois que a coisa pega, você realmente vai ficar em casa.
E vai ficando em casa, e vai ficando em casa. Todas as vezes que a coisa apertar. Por quê? Porque não há confiança em Deus. E por que não há confiança, pastora? Porque você não vive a presença de Deus na sua vida. Tem irmãos aqui que quando eu encontro, eu digo, eita, esse irmão é uma bênção, né? Está aqui pela misericórdia de Deus, né? Mas tá. É essencial. Segunda coisa, irmãos, de forma preventiva. Escute de forma preventiva. Viver a presença de Deus nos permite conhecê-lo melhor. Segunda coisa, viver a presença de Deus nos permite conhecê-lo melhor. E isso faz o quê? Gera em nós uma vida que agrada a Ele. 1 Pedro 2, 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Oh, meu Pai, é um Deus maravilhoso, né? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos dele. Nós somos exclusividade do Deus Todo-Poderoso. Como não viver na presença dele? Como não confiar na presença dele? Prepara aí o vídeo, Marcos. Então, quando eu vivo a presença de Deus, eu sei que eu sou dele. Isso faz toda a diferença. Eu confio nele. Mas também eu vivo uma vida que agrada a Deus, né? O texto diz que nós somos exclusividade de Deus. Em Mateus, no capítulo 5, 16, né? Eu disse que seriam vários textos, eu queria me deter mais na palavra de Deus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, diante das pessoas, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Você é luz ou você é treva? Aqui diz que nós devemos brilhar. Brilha a luz que há em você, porque vem uma luz que é, né, de Deus. Você é luz ou é treva? Quando as pessoas olham para a sua vida, para a sua maneira de viver, para o seu testemunho de maneira preventiva, você é luz ou tem sido treva? Para a PIB, para a obra de Deus, para o reino de Deus. Eu tenho medo, irmão, de ser treva para o reino de Deus. Eu tenho temor e tremor. Eu tenho aprendido, a oração do Pai Nosso, né, diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não fui católica, não deu tempo. Mas não nos deixeis cair em tentação. Sabe o que eu aprendi, irmão? Que essa oração minha deve ser diária. Senhor, não permita eu cair em tentação. Eu estou orando todos os dias. Senhor, não permita eu cair em tentação. Senhor, não permita eu cair em tentação. A palavra de Deus diz: não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. A tentação não é sobrenatural, ela é humana. Mas fiel é Deus, que não deixará você ser tentado além do que você possa suportar. Aí dá o auxílio divino, né? Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado além do que você aguenta. Quando eu caio é uma escolha. Pecar é uma escolha. Viver uma vida que não agrada a Deus é a demonstração de que eu não vivo a presença de Deus. Ore também. Aprenda essa, eu aprendi com alguém, né? Como eu oro pela providência diária de Deus, ore para não cair em tentação. A sua queda pode trazer sérios prejuízos.
E é algo muito interessante que o pastor diz, né? Um dia a conta chega. Pastora, mas está tão maravilhosa a minha vida atualmente, mesmo como eu tenho vivido, desagradando a Deus, no meu pecado, né? Da mentira, da prostituição, né? O meu pecado de não pagar minhas dívidas, da fornicação, que é o sexo antes do casamento, da pornografia que tem entrado no meio cristão de uma maneira devastadora e que tem resultados como a cocaína, tem acabado com famílias cristãs. Todo e qualquer pecado, né? A gente fala muito da sexualidade, né? Porque a pureza sexual está difícil. 99% dos problemas que a igreja cristã hoje enfrenta é na área da sexualidade. Pastor, a carne é fraca. Busque ter um espírito forte. Pecar, todos nós pecamos, irmãos. Todos nós. Agora, permaneça nele, não. De forma preventiva. Leve para você de forma preventiva. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20, diz assim: fujam. Foge, meu irmão, minha irmã. Da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis, você não sabe que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que deve habitar em você, que ele foi dado por Deus. Gente, foi dado por Deus. E você não valoriza. E que vocês não são de si mesmos. Eu disse anteriormente que nós somos propriedade de Deus. Vocês foram comprados por um alto preço. A omissão, irmãos, também é pecado, né? O não fazer a obra de Deus, o não estar na casa de Deus, também é pecado, né? Irmãos, eu queria falar sobre o Rodolfo Abrantes. Não sei se eu estou dizendo o nome certo. Isso não vai aprender em homilética, né? É uma exceção da exceção. Eu trouxe um vídeo que muita gente já viu, mas que falou profundamente ao meu coração. E eu espero que fale ao seu. Eu acho melhor ele falar do que eu, porque a vida, o testemunho é dele. Você teve um encontro com o Eterno e você crê que ele é real, você não consegue mais fazer as coisas erradas que você fazia antes. Não se trata de você agora se esforçar para fazer as coisas certas, mas se trata de, cara, como é que você tem a cara de pau de fazer aquilo que você fazia antes, sabendo que ele está aqui do teu lado. Isso foi o maior conflito que aconteceu na minha vida quando eu encontrei Jesus. Porque agora eu sabia que ele era real e que ele estava me vendo. Aí eu acendi um baseado e eu pensava, ele está me vendo agora. Aí eu falava um monte de palavrão no microfone e ficava constrangido, porque eu falei, ele está aqui do meu lado. Você está entendendo como é que a coisa funciona? Muita gente pergunta, como é que você fez para largar as drogas? Cara, na real eu nem sei o que é que eu fiz. Ele me libertou das drogas no meio de um baseado. Mas o meu esforço, na real, o meu esforço estava sendo para continuar maconheiro na presença dele. E eu não consegui. Eu estava tentando ser a mesma coisa depois de um encontro com Cristo. Eu vou te falar, é um plano falido, cara. Porque se você toma consciência de que ele é real, ao ponto de você poder tocar em você e perceber que ele te tocou, cara, você nunca mais consegue viver do mesmo jeito. Mas eu sentia a presença dele na hora que eu acendi o meu baseado. E eu não conseguia. E ele disse que as pessoas perguntam, mas Rodolfo, é Rodolfo, né? Rodolfo, como é que você deixou as drogas? Eu disse, eu não deixei, Jesus tirou elas de mim. Se quiser assistir, está aí nas redes sociais, bem direitinho, com a letra maior. É isso. Quem vive a presença de Deus não consegue mais viver como antes. Eu conheço os Raimundos, né? Tem até uma música que eu acho bem interessante, da banda dos Raimundos, que ele cantava. Eu acho bem interessante essa música, e eu conheço antes como ele vivia, né? Muito doido, drogado, né? Uma banda muito louca, um rock pauleira, forte, né? Transformação de verdade, conversão. Eu vou dizer algo bem forte, irmão. Você pode ter 5 anos, 10, 15. Talvez você ainda não se converteu. Se você continua caminhando
da mesma forma que sempre caminhou. A presença de Deus definitivamente não está em você. Terceira coisa, viver a presença de Deus nos faz reviver as promessas. Olha uma promessa que Deus traz para nós, o seu cuidado. Aqui em Êxodo 13, 21, diz assim: durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A presença de Deus tem a promessa do seu cuidado. Deus cuida de nós diariamente, nos menores detalhes. Ele cuida de nós. E uma coisa que muda a nossa vida é a gratidão. Seja grato diariamente. Acordou, abriu os olhos, né? Agradeça porque conseguiu abrir os olhos e enxergar. Quem perde a visão, depois de adulto, né? É um terror, né, Israel? A gratidão, porque Deus promete cuidar. Ele cuidava do povo de Israel. Gente, né, eu fico imaginando a cena, aquela nuvem, uma nuvem imensa, né? Era 2 milhões de pessoas, mais ou menos, 2 milhões de pessoas, né? A gente pensa, a nuvenzinha, né, do tamanho da mão do homem. Não, era uma nuvem imensa que cobria cerca de 2 milhões de pessoas. Porque o sol, né, do deserto. E assim, gente, Deus cuida com a nuvem de cuidado, de amor, de zelo. Mas isso acontece, eu experimento, eu confio, eu vivo uma vida que agrada a Deus, né? Eu confio nas promessas dele quando eu vivo a presença dele. Uma segunda coisa que viver a presença de Deus e nos faz reviver as promessas dele é que ele disse em João 14,16: eu pedirei ao Pai que lhes dará um outro consolador para estar com vocês para sempre. Deus disse, olha, Jesus ele vai, né, ascensão, vai para o céu, mas eu vou mandar alguém, uma pessoa chamada Espírito Santo para estar com você. A presença do Espírito Santo que consola. E é interessante que Deus é tão grandioso, né, e tão maravilhoso, que ele usa a expressão perfeita, o Consolador. Eu sou pernambucana, né? E aqui, eu não sei se é bico, chupeta, lá é chamada consolo. Mãe, me deu consolo, né? Eu fui uma usuária, quase não quis deixar, deu trabalho para deixar o consolo, né? Que é o bico, a chupeta. E quando eu chorava, consolo, né? Chorava de novo, consolo. O Espírito Santo, né? Numa dimensão extraordinária, não se compara a um objeto humano. Ele vem para consolar. Mas para que ele seja o seu consolador, você precisa viver a presença de Deus. Porque a presença de Deus, ela é poderosa. E eu fecho com o versículo do início, que diz assim, com certeza, os justos darão graças ao teu nome, e os homens e mulheres íntegros viverão na tua presença. O poder da presença de Deus. Convido você a experimentar esse poder de viver a presença de Deus.